você que está nos ouvindo, esse é o podcast Papo de Câmara, hoje em seu terceiro episódio, com um bate-papo com o presidente da Câmara, o vereador Eli Júnior. Olá, Cleiton. Olá, Thalita, tudo bem? Tudo bem. Olá, presidente Eli. Olá, tudo jóia? Tudo jóia, e você? Bem, graças a Deus. Neste bate-papo, então, iniciaremos as nossas entrevistas com os vereadores, começando com o presidente atual aqui da Câmara de Pilar do Sul, o vereador professor Eli. O vereador Eli é o atual presidente da Câmara, agora em 2023 e 2024, foi eleito em 2020 para o seu primeiro mandato. E assim que entrou em 2021 e 2022, já fez parte da mesa diretora como segundo secretário. Ele é professor de arte e geografia aqui no município, nas escolas estaduais. Então ele trabalha diretamente com os jovens e adolescentes aqui de Pilar do Sul. Presidente, um detalhe sobre você. Você tem 27 anos, vai completar 28 agora este ano. E você é o mais jovem da casa, tanto de vereador como de funcionários. Isso, de alguma forma, tem algum impacto sobre você? Você ser o mais jovem dentre todos nós aqui? Sim, é um desafio até, no sentido de que, por ser o mais jovem, às vezes cria uma certa desconfiança, cria uma certa, dependendo da situação, até um certo pé atrás em relação a algumas decisões, mas é algo que a gente vem batalhando, porque eu acredito que na cultura que a gente vem vivendo, né, isso já vem se transformando ao longo dos anos. A gente vê aí uma geração se levantando em relação ao mercado de trabalho, onde pessoas muito jovens vêm se destacando. Então, acredito que faço parte também desse movimento nesse sentido. E sim, dificuldades tem, mas a gente vai lidando tudo na maneira do diálogo, de uma forma bastante trabalhada, com base no diálogo, a gente vem vencendo isso. E principalmente, sempre respeitando as diferenças, e é aquela história, né? Sempre uma via de mão dupla, respeitando para ser respeitado, e assim a gente vai caminhando. E esse é um problema bem sintomático, né, do Brasil. Ou você é jovem demais para assumir um cargo, ou você é velho demais e já está ultrapassado, né? Parece que nunca tem esse equilíbrio, e é o que a gente busca, né? Esse equilíbrio entre a renovação e a experiência, né? Particularmente nessa questão da idade, né? No começo do mandato, o pessoal se assustava às vezes. Às vezes a gente ia fazer visitas em alguns lugares e aí o pessoal às vezes se assustava de quanto vereador jovem e tal já está né, trabalhando dessa forma. E aí, com a presidência, ainda esse espanto aumentou. Em vários lugares, assim, sempre tem pessoas falando, nossa, mas é tão jovem, quantos anos você tem? Mas a gente vê uma geração na política também, pelo menos aqui na região a gente tem presidentes da Câmara também, que também são jovens. Dá o exemplo de Sarapuí, que o Lucas também é bem jovem, o presidente de Capela do Alto também é um presidente jovem, então a gente tem outras pessoas também mais jovens se destacando e também conseguindo, atingindo esse objetivo da questão da presidência da Câmara, gerando esses trabalhos. Só como curiosidade, então, o presidente Eli é o segundo mais jovem aqui da Câmara de Pilar do Sul. Ele só perde para o vereador Odilon Batista, que a gente não tem dados precisos, mas o vereador Odilon Batista Jordão, que dá, inclusive, nome à escola, né, a Escola Odilon, segundo o que a gente conseguiu levantar, ele tinha em torno de 23, 24 anos quando ele foi presidente. Mas o vereador Eli está aí também bem próximo, abaixo dos 30. Mas deve ser o mais novo mesmo, porque os 27 de hoje são os 23 de antigamente, né? Uma pessoa com 23 antigamente já tinha até neto, eu acredito. É verdade. E, presidente, você sendo jovem, trabalhando na escola, você consegue trazer essa visão dos adolescentes, porque isso se reflete bastante nos seus projetos de lei. A gente levantou aqui, você tem 17 projetos aprovados desde 2021, e muitos deles falam sobre o jovem, leis voltadas para eles. O que você pontua sobre isso? Não simplesmente por ser jovem, se a gente for olhar hoje, se é considerado jovem até os 29 anos, na minha campanha eu trabalhei muito essa questão de que a força jovem precisa mostrar o seu espaço na sociedade e a questão das oportunidades. É uma bandeira que eu levantei mesmo, por estar vivendo aquilo, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos 17 anos, mas tem muitos que começam a trabalhar com 14, com 15, com 16 anos,
E a gente vê a necessidade da oportunidade para esses jovens, para esses adolescentes, que muitas vezes essa ajuda já é financeira na questão da própria casa. E aí, desde então, a gente sempre vê essa questão da oportunidade sendo falado. No nosso mandato, a gente vem focando, sim, nesses problemas da juventude para tentar ajudar o máximo possível esse jovem. Então, a gente vem com algumas proposições aí no decorrer do nosso mandato, voltado nisso. Não simplesmente por estar na escola, estar observando o que está acontecendo. A gente tem algumas demandas ali que a gente vê a necessidade real assim, e isso nos chama a atenção, e geralmente os projetos são para a gente resolver ou solucionar algum problema, ou evitar um problema, né? Então, todos os projetos que a gente tem com esse foco da juventude, tem um estudo muito forte em cima disso, para a gente também não fazer algo que simplesmente seja por criar um projeto de lei para falar, criei um projeto de lei e simplesmente ficar por isso. Não, a gente, pelo menos no nosso mandato, a gente busca um projeto de lei que realmente vá ajudar esse jovem, esse adolescente aí nos próximos anos. Eu quero destacar o projeto de lei do ano passado, o projeto 38, que é sobre o passe livre adolescente, que foi aprovado, né, presidente? E nele fala que todos os jovens, a partir dos 14 anos, podem utilizar o passe de ônibus fora do horário de aula, para trabalho, para curso e para estágio. Porque é uma demanda, né, que até eu soube que realmente os ônibus não aceitavam o passe, né? A gente estava tendo um problema, na verdade, com a questão da prefeitura, onde nós tínhamos alguns alunos que estavam fazendo curso técnico ou algum curso de especialização e acontecia que era no contraturno. E aí o que acontecia? Esses alunos estavam sendo impedidos de fazer uso do passe no transporte num horário que, por exemplo, se ele estudava de manhã e ele precisava fazer o curso à tarde, lá às 6 horas da tarde o pessoal não deixava ele usar o passe, sendo que era o mesmo passe, o mesmo transporte, não tinha nenhuma alteração. Era simplesmente por achismo da pessoa ali que estava fazendo esse controle que ele não deveria subir no ônibus. E aí nessa justificativa própria de que, o ônibus é para estudar. Mas espera aí, ele está fazendo curso de especialização ou de repente ele está em busca do primeiro emprego, conseguiu alguma coisa. Ainda mais numa época que a gente estava vendo pós-pandemia, onde a gente via a necessidade das famílias, onde muitos que estavam trabalhando era realmente para ajudar no sustento das suas casas. E aí a gente vê esse problema surgindo. Então fizemos esse projeto para que o aluno que tivesse essa comprovação, seja por meio do serviço, por meio de um curso que estivesse fazendo, ele pudesse fazer o uso do transporte depois tranquilamente, sem que ninguém pudesse barrar ele. E o maior cliente, né, do transporte público de Pilar é realmente são esses estudantes, né? Sim. Hoje a gente tem uma rede de ensino muito grande no sentido da área rural. Então a gente tem escolas que mais da metade da escola pertence a alunos que estudam, que moram na área rural. E aí a gente sabe da dificuldade que é do município, por exemplo, de atender isso, né? Hoje se mudou agora nesses últimos meses a questão que não se tem mais o passe, mas sim a carteirinha, então já mudou um pouquinho essa maneira. Acredita-se que irá melhorar nisso, ainda estamos analisando se realmente melhorou ou não, mas daí não é uma determinação do município, foi algo que o Estado impôs, né? E aí o município acatou. Mas realmente a clientela maior são jovens e adolescentes, né? E a carteirinha continua sendo aceita no ônibus para ensino técnico, estágio, essas coisas também? A lei vale para não impedir, não é questão do passe valer, né? Uhum. A questão da lei ela é propriamente de não barrar o aluno. Então, com carteirinha, isso não difere da gente ter que fazer uma alteração. Até quando houve essa alteração, a gente até deu uma olhada no projeto, ver se haveria necessidade de fazer uma alteração no projeto, mas como não, então a gente não precisou mudar nada. E outro projeto que acho que vale a pena destacar, igual você falou da busca do primeiro emprego, é para os jovens sobre o projeto de resolução, né? Já é uma resolução que foi aprovada ano passado, que foi proposta por você, Currículo Fácil, que pode ser impresso 20 cópias de currículo gratuitamente aqui na Câmara. Então, acho que para quem está ouvindo, que está na busca desse primeiro emprego ou está precisando procurar emprego, é interessante a gente divulgar que a Câmara faz essa impressão gratuita aí dos currículos por esse projeto de resolução que foi proposto por você ano passado.
Isso. Esse projeto Currículo Fácil, ele veio de encontro à grande dificuldade que a gente vê, de repente, não os alunos, mas das pessoas, às vezes, imprimirem seus currículos. A gente vive num tempo onde o emprego parece que está começando a dar uma engatada e tal, mas no ano passado mesmo, que foi a circunstância que aconteceu desse projeto, foi por causa de a gente via essa dificuldade mesmo da questão do emprego. Vendo lá na escola, a gente via os professores, em algumas disciplinas, ensinando os alunos a montar os seus currículos. E, de repente, começou a se ter os alunos criando seus currículos e não tendo aonde imprimir esses currículos. E aí, até para a escola ia, imprimia 1, 2, 3 currículos, mas pense, uma escola com 800, 600 alunos, imprimir 2, 3 cópias para todo mundo. E aí veio esse projeto de encontro, mas aí não só pensando no jovem, mas qualquer cidadão que esteja desempregado, que esteja na busca do seu emprego, pode vir estar aqui na Câmara, solicitando para que quem estiver ali na nossa recepção faça essa impressão desses currículos, né? A gente só não pode montar o currículo, mas aí essa pessoa ela imprime aí até 20 cópias para você. Isso aí, às vezes parece fácil, né? É tão barato, mas na situação de quem está desempregado ou procurando o primeiro emprego... Aqui em Pilar é muito legal, porque algumas empresas aqui eu já vi, elas ajudam, né? Se você for lá pedir, estou precisando imprimir esse currículo, eu já vi assim, algumas papelarias aqui que imprimem de graça o currículo, 2, 3 cópias, para ajudar, né, a pessoa. E isso é muito legal, porque a gente vê que o povo pilarense é um povo muito solidário, né? E a gente fica feliz com essas empresas. Mas realmente é uma quantidade limitada. Aqui também é uma quantidade limitada, mas é uma quantidade um pouco maior. Então, qualquer pessoa que esteja desempregada, qualquer jovem que esteja em busca do seu primeiro emprego, a Câmara está disponível para imprimir esse currículo, para conseguir buscar esse emprego aí com essa colaboração da nossa parte. E lembrando que vai ser muito bem atendido, porque possivelmente o nosso amigo Cleiton estará na recepção, né, Cleiton? Isso, já imprimi bastante, viu? Várias resmas de folha, graças a Deus o pessoal tem procurado. Só procurar, estou ali na primeira salinha ali, a gente imprime com o maior prazer para vocês, isso aí. E falando também dos projetos, da questão da juventude ainda, você está buscando trazer os jovens melhorar não só a vida dos estudantes, na questão do transporte, do emprego, mas também criar esse incentivo a olhar para a política, a se interessar. Né? Isso a gente pode perceber também pelos projetos de visitação da Câmara Explica, onde as escolas vêm até a Câmara para conhecer o Legislativo. Também o outro projeto que podem ser realizados horas complementares pelos universitários. E você tem intenção de desenvolver mais algum projeto para os jovens se interessarem pela política? Pensando nessa faixa etária desse pessoal já que está fazendo faculdade, eu particularmente sofri muito com hora complementar quando estava fazendo faculdade. Sei que é um dilema de muitos que estão fazendo universidade. E aí, o projeto de resolução primeiro aqui na Câmara, para isso é para que na área especializada, dependendo do curso, temos a Câmara aqui para fazer uso, seja para participar de alguma reunião de comissão, seja para participar da própria sessão assistindo, seja para estar algum tempo aqui com um dos nossos servidores. Nós disponibilizamos essas horas complementares para ajudar, né, esses alunos nisso. E aí a gente caiu num outro problema, que aqui a gente tinha uma certa limitação em relação a cursos que poderiam fazer uso. Porque, por exemplo, um curso de... Eu vou falar esse curso porque foi uma pessoa que me procurou desse curso. Curso de gastronomia. A pessoa falou assim, viu, mas eu não vou lá na Câmara, eu vou conseguir? Eu falei, nós pode tentar. E aí me veio um insight no sentido de... para a gente fazer também no nível prefeitura. E aí, além do projeto de resolução, nós fizemos o projeto de lei, também no mesmo molde do projeto de resolução, mas aí também que a prefeitura, qualquer setor da prefeitura, essa lei foi feita, né, foi votada, aprovada por todos os vereadores, foi sancionada pelo prefeito municipal, Marcos, e aí a gente teve essa lei em vigor, vamos dizer assim, dentro do âmbito da prefeitura. A gente tem todos os cursos aí, praticamente, podem cumprir horas complementares lá. Então, você que faz qualquer curso, pode estar procurando um setor da prefeitura que se encaixa no seu curso, entrando em contato com o setor para estar fazendo a hora complementar lá. Fugiu um pouquinho dessa questão simplesmente na Câmara. A gente teve, na época, um apoio muito forte do presidente Silvio, porque precisava dessa ajuda, dessa colaboração dele para todos esses projetos que a gente falou em relação à Câmara, e aí também deixamos um âmbito um pouco maior
para a prefeitura, porque daí a gente teve uma quantidade enorme de cursos que podiam ser atendidos. Em relação a futuros projetos, a gente, quanto presidente da Comissão de Educação no ano passado, nós tivemos o Câmara Explica, né, como foi comentado, que o Câmara Explica, ele partiu da iniciativa de trazer alunos para a Câmara para conhecer o espaço. Nós tínhamos, ao longo de alguns anos, a visita na Câmara, né, sempre na sessão. Até a minha irmã, professora de História, sempre que estava falando no conteúdo de Sociologia ou de Filosofia, sobre o Poder Legislativo, trazia aqui na Câmara os alunos. E aí, nessa inspiração, a gente começou a trazer os alunos também, mas aí num outro projeto, não simplesmente para assistir sessão, que a sessão às vezes é meio maçante, é meio extensa, mas num projeto onde a gente fez com o apoio dos funcionários, dos colaboradores aqui da casa, onde eles explicavam um pouquinho sobre o que era a Câmara, o que era um projeto de lei. A gente tinha o diretor jurídico, o diretor legislativo falando com esses alunos. Sempre que tinha algum vereador, o vereador também falava. A gente sempre deixou muito aberto para qualquer vereador que quisesse fazer uso da palavra, conversar com os alunos. E aí foi um projeto muito gostoso que aconteceu, mas daí não era na sessão. Era um projeto que eles vinham aqui durante o dia, conversavam, e aí depois a gente fazia uma sessão, uma simulação de uma sessão com eles. E foi um sucesso. Agora, quanto presidente, a gente resolveu retomar aos poucos isso. Tivemos algumas trocas de servidores, isso também acabou intervindo. Mas a gente vem trabalhando, mas também essa questão da sessão, a gente já teve várias salas no longo desse ano que já vieram assistir a sessão, e aí a gente vem, de repente, depois bate um papo, às vezes, com eles quando dá tempo, às vezes não dá tempo por causa do transporte, mas é um projeto que a gente vem trabalhando e até reformulando ele nesse ano. E aí a gente vem agora, nessa pegada quanto gestão de presidente, a gente quer instituir a escola legislativa. A escola legislativa é um sonho que a gente tem, que a gente vê algumas câmaras já desenvolvendo. Eu, particularmente, venho visitando algumas câmaras para conhecer como que vem acontecendo, como foi feita a lei, para a gente realmente instituir aqui a nossa escola legislativa. Por quê? Câmara Explica, o próprio vereador Mirim, que já esteve aqui há uns anos atrás, eram projetos que, por exemplo, a escola legislativa poderia estar tomando conta. Então, a gente já está fazendo ações da escola legislativa e não tem uma escola legislativa. E aí, o próximo projeto que a gente tem é essa questão da escola legislativa, para, junto dessa escola legislativa, a gente lançar mais projetos, como o Vereador por um Dia, que é algo que está em pauta na mesa. Também o Parlamento Jovem, que é para ser um marco aqui no nosso município, no sentido de colocar as escolas estaduais e particulares, montar um parlamento com esses alunos. Vale muito a pena investir no jovem, e a gente também precisa desses jovens empenhados na política. É muito importante e eu, particularmente, prezo muito por isso. E isso vem de encontro à demonização que a gente tem, né, na política dos últimos anos, né? Hoje você conversa com qualquer pessoa falando, não gosto de político, político é uma figura, uma persona meio não grata, né? E estimulando no jovem desde cedo isso, pode ser que lá na frente mude, né? Porque, queira ou não, a única saída para muitos de nossos problemas é a política, não tem outro caminho, né? Sabe, Cleiton, eu era uma pessoa que gostava de acompanhar a política, mas eu tinha muito receio do envolvimento nela. E aí, uma vez, conversando com meu pai, quando eu recebi o convite para ser candidato, eu estava conversando com meu pai falou assim, não, acho que você tem que ser, porque a política está aí para ser ocupada, ela é um espaço para ser ocupado. E se nós, pessoas boas, não ocuparmos esse espaço, terão pessoas que não são boas que ocuparão. Então, foi uma frase que marcou muito na minha vida, isso que meu pai me falou, e é o que eu venho tentando fazer. Se a gente deixar esse espaço vago, alguém vai ocupar. E nem sempre quem ocupa são pessoas que estão com boas intenções. Perfeito, presidente. E falando agora um pouco dos apoios parlamentares de deputados, porque a gente sabe que os vereadores sempre buscam o apoio dos deputados para fortalecer as ações, trazer verbas para a cidade. Tem algumas emendas que você quer destacar, que você já conseguiu durante o seu mandato? Sim. Na verdade, uma coisa que o povo pilarense tem que ser muito grato a esse apoio que muitos deputados ajudam o Pilar do Sul financeiramente com emendas, né? Fora a questão de portas que abre lá em São Paulo para a gente é uma cidade muito privilegiada nisso, temos que ser muito grato, mas principalmente porque nós temos vereadores que vão atrás. Então, praticamente todos os nossos vereadores aqui da casa vão para São Paulo, vão buscar, vão conversar, conseguem trazer recurso ou já conseguiram trazer recurso
Acredito que todos os vereadores hoje já trouxeram algum tipo de recurso financeiro por meio de emenda de deputados. E isso não é todos os vereadores, não são todas as câmaras que conseguem. Então isso é um mérito dos nossos vereadores que a gente tem que enfatizar muito bem isso por causa disso. Eu gostaria de falar sobre uma emenda que eu consegui em 2021, de 250 mil, junto com os deputados estaduais e federais. O deputado federal Alexandre Leite, deputado estadual Milton Leite Filho, onde uma emenda de 250 mil para a reforma do Largo, ou Praça João Ayub, que é aquela praça ali na Avenida Miguel Petrelli, que fica quase em frente ao Central Park. Sabemos a condição da praça, é uma praça que tem diversos problemas, questão de iluminação, questão de árvores ali que judiam da calçada. E aí eu lembro até, no Dia das Mães de 2021, em maio de 2021, eu recebi uma ligação de um senhor que tinha caído na calçada lá. E aí me ligaram, eu rapidamente me locomovi para o local, ali no Dia das Mães, estava tendo um almoço da família, saí ali do almoço e fui lá ao que estava acontecendo. Já tinham levado para o hospital, tudo certinho, mas estavam as marcas do sangue ainda do senhor que caiu, foi um tombo feio, se machucou, quebrou. E aí ali, desde aquele dia, a gente já estava dando uma olhada naquela praça ali, que já via que precisava fazer alguma coisa, mas ali foi algo que mexeu muito comigo, né? Num Dia das Mães, aí entramos em contato com o secretário de obras, com o pessoal do ambiental também, que por causa que era a questão das raízes que estavam saindo. Entramos em contato, teve até outros vereadores que já tinham pedido a questão da manutenção da calçada para resolver o problema. E aí a gente entrou com um pedido junto a esses deputados, o Alexandre Leite, o Milton Leite Filho, uma emenda para a gente fazer uma reforma, de fato, naquela praça. E aí conseguimos, né? Graças a Deus conseguimos essa emenda, foi aprovada aqui nessa casa, para que fosse colocada ali naquela praça. E agora estamos em viés de começar a obra, né? Estamos aí há alguns dias para começar a obra de fato. Já foi feito todo o processo de licitação, já tivemos uma empresa que foi vencedora, e aí a obra vai começar. Então estamos ansiosos. Vai ser um grande feito ali, vai ser uma reforma grande. Nós teremos uma questão do recuo daquele barranco, então para a calçada ser mais larga, tiraremos toda aquela calçada ali que está quebrada para colocar paralelepípedo, porque se acontecer novamente das raízes sair, só você trocar o paralelepípedo, não tem perigo de estourar concreto nem nada. Então também teremos uma área de convivência ali na ponta, onde ficam os taxistas, então teremos algumas mesinhas ali, e uma escada onde vai ligar uma parte à outra da praça, como se fosse uma passagem ali, porque hoje você só faz acesso pelas laterais da praça, você não tem um acesso no meio dela, como teremos também um acesso no meio da praça. Iluminação de LED, que é o principal, também algumas podas de árvore que vem tampando a iluminação. Então vai ser uma conquista que foi no nosso mandato. Tivemos algumas viagens a São Paulo para conseguir isso, mas graças a Deus os deputados compraram essa ideia, vieram, o próprio Alexandre Leite veio aqui conhecer a praça, né, veio conhecer, ver qual era a nossa demanda e viu a necessidade realmente iminente que existia ali, e aí conseguimos essa verba, foi aprovada por essa casa e agora está aí, faltando poucos dias para começar a obra. A gente vai ver as obras na praça, então, sabendo agora que tem também trabalho aqui da Câmara, do presidente Eli, nessa benfeitoria aí para o município. E, presidente, você é o primeiro entrevistado de vereador, então tem um desafio, já por ser presidente. Uma coisa que eu pensei agora, enquanto você falava, dessa ligação que você recebeu, porque uma coisa que é muito visível quando você se torna político, é que você é uma pessoa exposta. Então, às vezes, você vai para a rua e as pessoas já vêm falar de problemas, já vem reclamar, né? É diferente de você ser um trabalhador de outra área que as pessoas não vão vir te cobrar, às vezes em domingo, em um dia de festa. Então, eu pensei uma coisa aqui para lançar, talvez, para todos os vereadores que a gente venha a entrevistar, mas você é o primeiro, então você não estava sabendo. Mas, em poucas palavras, qual é o maior desafio e qual é a maior gratidão de ser vereador? O maior desafio é você lidar com pessoas. E quando nós falamos em pessoas, não é simplesmente população, não nesse sentido. É pessoas no sentido geral mesmo. Para você conseguir, por exemplo, que nem a gente falou de uma verba, você teve que dialogar com pessoas e conversar e ter o diálogo muito firme nisso. Saber, principalmente, respeitar as diferenças é a base principal. Quanto pessoa, eu acredito que eu entrei uma na política, sairei outra, porém melhor, no sentido de saber ouvir mais, saber respeitar mais, ser mais tolerante. Então, é um desafio
de lidar com as pessoas, mas é um desafio de, quando a gente fala lidar com pessoas, também é lidar com nós mesmos. Porque não dá para você sim, tem uma visibilidade agora, não dá para você simplesmente tomar algumas atitudes, porque você é uma pessoa que agora você tem uma visibilidade. Você para de ser pedra e começa a ser vidraça. Então, tudo que você faz pode refletir naquilo, na sua vida. E é muito complicado, por exemplo, quando reflete até na família, que a gente sabe de casos que às vezes acabam interferindo até na família. Então, é um cuidado de fazer juntar tudo isso, né? Lidar com as pessoas, lidar com nós mesmos, fazer essa questão de saber se policiar em relação a isso, porque são desafios diários que acontecem. Cada dia vem um desafio diferente. E aí a maneira que a gente vai enfrentar esses desafios é o que vai ser determinante para tudo. E uma gratidão que eu tenho é de poder estar num lugar que eu posso fazer a diferença. Eu acho que você consegue fazer diferença em qualquer lugar que você estiver, desde que você tenha a vontade de fazer a diferença, desde que você tenha o desejo de fazer a diferença. Mas eu sei que, por exemplo, tem algumas coisas que eu consegui ajudar pessoas que, se eu não estivesse onde eu estou, eu conseguiria. Então, eu acho que a gente está aqui é de passagem, seja por 1, 2 mandatos, isso não somos nós que determinamos. É o povo e, propriamente, a gente que tem fé, a gente acredita muito em Deus, que nada acontece se não for pela permissão dele. Então, eu sou muito grato pelo que eu já estive vivendo na política e, principalmente, a gratidão é de poder fazer a diferença onde eu estou, seja de uma maneira ajudando uma família, ajudando uma pessoa, de repente intervindo por alguém, né? Eu acho que a boa política, ela é para isso, né? A gente sabe que a política foi realmente demonizada por algum tempo, mas infelizmente a gente não vive sem a política, no sentido de que tudo nessa vida é política. No seu trabalho, na escola, tudo a gente precisa dessa política que existe. Então, eu sou muito grato por estar conseguindo, pelo menos na minha visão, fazer a diferença. E às vezes uma diferença que, se eu não estivesse como vereador, às vezes a gente não conseguiria atingir. Thalita, atendendo o nosso pedido, temos música. Isso, temos música aqui pro final do nosso podcast e é prata da casa, hein, Leitão? Quem que é? É o nosso vereador mais antigo, o vereador Luiz Brizola. Ele tocou, fez só o violão e fez voz e violão. Então, essa trilha que você está ouvindo de fundo agora está sendo dedilhada no violão pelo nosso querido vereador Luiz Brizola. Agradecemos o vereador Luiz Brizola pela parceria de gravar aqui o hino de Pilar do Sul, cantando e tocando. E já ficou a trilha aqui para o nosso podcast, já achamos o artista aqui na nossa própria casa. Então, prata da casa, obrigado Luiz Brizola pela parceria de gravar o hino de Pilar do Sul, que vai finalizar aí todos os podcasts. E lembrando, quem quiser entrar em contato pelas redes sociais, sugerir pauta, mandar algum recado, alguma sugestão, crítica, elogio, a gente também está à disposição pelas redes sociais da Câmara ou pelo e-mail imprensa@câmarapilardossul.sp.gov.br. E facilitando um pouco a comunicação, também, quem quiser enviar mensagem para o WhatsApp, é o 15 996 72 4446. Repita. 15 996 72 4446. Esse é o WhatsApp da Câmara aqui de Pilar do Sul, que você pode mandar aí seu recado diretamente aí pelo Zap. Presidente Eli, então nos despedimos aqui. Quer deixar um recado para o pessoal? Eu gosto muito de falar, levo para minha vida muito aquela questão do que, quando a gente sonha só, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. É uma frase que eu falo muito, né, principalmente nas redes sociais, e a gente precisa realmente fazer o uso dela, né, não simplesmente ficar falando. Acredito que aqui nessa casa legislativa a gente vem trabalhando na medida possível, mesmo com as diferenças, junto para uma Pilar do Sul melhor. Tem as desavenças, tem algumas coisas politicamente que a gente acaba sendo interferido, vamos dizer assim, mas eu sou muito grato hoje, por exemplo, pela casa que a gente tem legislativa, e onde a gente tem, querendo ou não, uma harmonia que acontece, e sempre que há alguma coisa que precisa realmente acontecer, a gente tem uma junção muito forte disso.
Então, queria deixar esse recado para sempre que a gente levar sempre em consideração isso, que quando a gente tá junto é mais forte, quando a gente tá num grupo sempre é mais forte, que sozinho a gente infelizmente não chega a lugar nenhum, por mais que às vezes a gente queira, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, deixar esse recado. E também só deixar aí a questão da rede social, né? No Instagram é @eligois_. Quiser seguir lá, temos algumas coisas do nosso mandato que a gente posta lá. E também nós temos lá o link para o Cidadão Participa, que é um canal direto com o nosso gabinete aqui de demandas, denúncias, reclamações. Então lá no Instagram a gente tem o link do Cidadão Participa lá, do professor Eli. Fica aí também, qualquer problema, qualquer demanda que tem aí, pode estar enviando pra gente, que a gente vai estar fazendo o possível e quase o impossível para ajudar. Muito obrigada, então, presidente Eli, a você que nos ouviu, nos acompanhou até aqui. Lembrando que essa é uma produção da Câmara Municipal de Pilar do Sul, roteiro de Thalita Carvalho, edição de Cleiton Soares e produzido por nós dois. Obrigado pela sua atenção, até mais, tchau, tchau. Do azul, harmonia do verde horizonte, da vida que segue serena e feliz, surge a nascente das águas e os rios que fluem unindo a região, a cidade ao nosso sertão. Pilar do Sul, nascente querida, que acolhe a todos nós. Viver aqui é ser feliz, sempre juntos numa só voz. Pilar do Sul, nascente das águas, aqui é o nosso lar. E na paz de todo amor, para sempre vai brilhar. Povo querido e acolhedor, na cidade, no campo trabalhador, ao som do berrante tropeira tradição, essência em meu coração. Na lua poesia de clara melodia, do leste ao poente sol maior. Pilar do Sul, nascente querida, que acolhe a todos nós. Viver aqui é ser feliz, sempre juntos numa só voz. Pilar do Sul, nascente das águas, aqui é o nosso lar. E na paz de todo amor, para sempre vai brilhar.